Então, bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast Lugar é Lucro. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, com um tema muito especial, inclusive, diferente dos outros podcasts. Não encontrei podcast sobre isso, inclusive, para falar sobre internacionalização e ligar isso com o mundo das franquias. Eu sei que você já teve o sonho de estar com a sua franquia no exterior. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios disso, então acompanha com a gente. Na nossa mesa, né, vários convidados, especialmente aqui, né, a figura do Ricardo. Você já me conhece um pouquinho, sou o João Vitor, Head de Parcerias da Space, mas aproveita e te apresenta aí, Ricardo, a gente apresenta os guris da mesa também. Tá legal, eu sou o Ricardo Fonseca. Você vê que aqui, pelo público ou pela mesa, vocês vão ver que eu sou um pouco mais experiente do que todo mundo, né? Então eu vou aproveitar esse momento para contar um pouco dessa experiência. Quantos anos aí de pista, o que aconteceu, o que tem de bacana lá fora e o que está acontecendo aqui no Brasil. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite e tomara que o pessoal se anime, a audiência se anime aí com o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Maravilha. Gabriel? Fala pessoal, sou o Gabriel, sou gerente de projetos aqui na Space Hunters. Minha primeira participação, uma honra estar aqui, presente com o Ricardo. A gente teve muito contato ao longo de todo o período, né? A nossa parceria aqui na Space. E é uma honra estar aqui presente. Vamos embora que vai ser show, vai ser podcast de qualidade altíssima hoje. Demais. Muitos clientes que conhecem o Gabriel, né, por essas entregas do estudo. Se você já esteve numa entrega de estudo, provavelmente você teve que ouvir aí 40, 50 minutos do Gabriel. Meus pêsames, mas brincadeira. Eu vou até interromper antes do Arthur falar, para falar uma coisinha. Tem coisas que a gente aprende com a nova geração. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga, a gente estava falando sobre isso. O Gabriel foi uma surpresa extremamente agradável do relacionamento que eu tive com vocês. Porque essa é a diferença quando o cara encanta no serviço, coisa que você não espera. E isso é eterno. Muda a geração, não muda, passa o tempo. Isso não é para enaltecer já no começo, te deixar nervoso. Mas realmente foi uma coisa que me surpreendeu, né? E até me traz aqui. Porque quando você é surpreendido de uma forma positiva, você sabe que tem um trabalho diferente, tem uma vontade diferente. E isso me surpreendeu. E por isso, uma das razões que eu estou aqui já posso passar a bola daqui para frente, tá com vocês. Demais. O Gabriel não vai falar mais nada no podcast. Obrigado, agora. Agora eu já tô feliz, já posso ir. Então, obrigado, cara. E o Arthur também. Arthur já participou de alguns podcasts. Te reapresente, homem. É verdade, quem não me conhece ainda, meu nome é Arthur Dias Duarte, sou um dos sócios e também lido mais com a parte de marketing aqui da Space. Mas, antes de tudo, é legal estar o Gabriel aqui, não só pelo fato de que eu não tinha conversado tanto contigo, enfim, mas pelo fato de que o Gabriel, ele, antes de tudo, é professor de geografia. E ele é professor de geografia numa das principais escolas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? E quem, de fato, até me conectou com a Space, eu acabei entrando na Space lá atrás, foi um professor chamado Marcelo Mafalda, que foi justamente quem te apresentou para nós. Exatamente. Era o meu professor na faculdade, enfim, foi um dos grandes estimuladores da Space Hunters, foi ele, ainda na incubadora de negócios lá da faculdade, da SPM, e o Marcelo já tinha tido alguma experiência comigo, enfim. Então é um momento bem legal, assim, bem especial assim, para mim também, porque se não fosse aquela pessoa que justamente apresentou, eu não estaria aqui. Então, enfim, prazer sempre estar conversando aí nesses podcasts nossos, mas antes de tudo é um momento especial também por isso. Que legal. A Space tem conhecimento acadêmico por trás, inclusive. Tem. Demais. Inclusive, se a gente fizer algum erro de geografia aqui, falar uma capital errado, tu tá aqui, o teu trabalho é só pra isso, inclusive. Só pra isso. Corrigir os nossos erros geográficos. Mas demais, cara. A gente tem algumas experiências aqui no exterior para compartilhar. Eu digo que tenho experiência porque morei 6 meses no exterior. Falo que é uma experiência, acho que deve contar para alguma coisa. Mas queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre o Ricardo como pessoa, inclusive. Cara, um pouco da tua trajetória, o que te trouxe até aqui. A partir daí nós vamos começar a entrar em várias histórias. Vai ficar bem tranquilo. Beleza. Então, eu vou assim tentar ser breve porque é uma história longa. Né? Eu não sou gaúcho de nascimento, mas eu sou de coração. Eu vim para o Rio Grande do Sul muito cedo, na década de 70. Né? Meus pais mudaram para o Rio Grande do Sul e eu vim parar em Porto Alegre. E desde aquela época a gente teve passagens, eu tive passagens no Rio Grande do Sul, tive passagem em outros estados do Sul, São Paulo, claro, e morei fora que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí já na vida adulta, profissional. E o que te fez vir para o Rio Grande do Sul? Assim, qual foi a... Pois então, meu pai era empreendedor, ele tinha um negócio em São Paulo e esse negócio, de repente, precisava uma expansão. E a expansão que ele imaginou era negócio de produto agropecuário, com pecuária, o Rio Grande do Sul era...
naquela fase, assim, era exemplo nacional. E ele acabou vindo ao Rio Grande do Sul se aventurar aqui e, na realidade, deu certo. A empresa dele foi o que trouxe a nossa subsistência, me trouxe até aqui. Então, a família toda viveu desse negócio. Tiveram passagens e retornos, porque todo negócio tem as suas flutuações. Mas foi uma passagem importante e eu acabei ficando no Rio Grande do Sul, estudando no Rio Grande do Sul, me formando no Rio Grande do Sul, casando no Rio Grande do Sul e começando a minha vida profissional aqui. Meu primeiro filho nasceu em Porto Alegre e os outros foram meio espalhados aí pelo mundo, né? Mas essa ligação com o Rio Grande do Sul é muito importante. A gente vai falar bem e mal dos gaúchos nesse programa aqui. Só pode falar bem, né? Tem 4 gaúchos. Tem 3 gaúchos na mesa. Só pode falar bem. E quase deve ser toda a audiência, mas tomara que não. Deve ter audiência internacional, deve ter tudo aí. Os paulistas nos assistem bastante, né? Tem de tudo um pouco, assim. Pois é, isso é bom. Cariocas. Então, voltando um pouquinho à minha formação, à minha escola, eu fiz PUC, eu sou engenheiro mecânico. E quando eu estava para acabar, eu já estava trabalhando, na minha época era um pouquinho diferente, a gente começava a trabalhar muito mais cedo. Porque, sendo honesto, bem honesto, a qualificação e a formação profissional, ela acontecia mais cedo, a gente iniciava mais cedo, porque as universidades não tinham a qualidade que tem hoje, sendo honesto, né? Até por meio de comunicação, até por meio de parcerias, a gente vê que a universidade... Eu sou uma pessoa que volta e meia, eu faço palestra para alunos na PUC, né? O pessoal me convida, exatamente pela minha experiência que a gente vai conversar aqui, para fazer essa conexão do que a minha geração, a geração que está vindo, as pessoas que decidem, como é que essa geração começa a entender o processo de decisão até para frente, né? E, além disso, eu vou comentar aqui, eu tenho 4 filhos, né? Parece um absurdo, mas eu tenho 4 filhos, eu vou contar uma história engraçada sobre isso que me passou a respeito disso, lá numa das minhas passagens internacionais, e aí eu falo um pouquinho dos meus 4 filhos. Então, o Rio Grande do Sul, Ricardo, formação engenheiro mecânico, fiz pós-graduação, lógico. Quando eu comecei eu ver que o mercado, a nova geração que estava vindo, estava se qualificando, inglês, informática, vou ser bem sincero, quando eu comecei informática, nem existia. Vocês nunca ouviram falar, mas era um negócio chamado Fortran. Não, vocês não conhecem, era cartão perfurado, turma. Olha que cartão perfurado. Vocês não conseguem nem imaginar. Pois é, eu ia perguntar o que é, mas eu acho que tu vai falar bastante tempo para me explicar o que é cartão perfurado. Eu não sei se eu consigo explicar, mas cada informação era impresso num cartão. O dígito era binário, a linguagem era binária, e cada informação era impresso um cartão. Vocês não conseguem imaginar, para fazer uma operação, uma equação de operação assim simples, 101, 120 cartões impressos. Para fazer uma soma, uma divisão. Físico. A PUC tinha um laboratório de Fortran gigante na época. Que loucura. Não, eu não vou falar tanto assim, porque daqui a um pouco nós vamos voltar quando inventar a lâmpada. Sou do tempo do disquete, o disquete já é antigo. E é muito mais moderno que... Muito, mas vocês não Eu imaginam. já estou no iPod já. E engraçado, eu vou contar uma coisa engraçada. Quando eu estava na universidade, é bom que a gente está falando sobre isso, eu tinha 2 coisas na minha cabeça. Uma, eu não vou aprender informática nunca, porque você imagina se alguém vai estar interessado em Fortran, né? Então, eu não vou querer esse negócio nunca para a minha vida. Né, informática, dá uma olhada como a gente é jovem. E outra, eu não vou falar inglês nunca, porque eu não gostava de línguas. Né? E aí, olha só a vida, né? Não tem nada a ver. O cara sem informática e sem inglês não chega a lugar algum. Né? Não chega a lugar algum, principalmente que nós vamos falar um pouquinho de internacionalização. O Brasil evoluiu muito, mas tem muito para evoluir nessa questão de línguas, né? Que é uma grande dificuldade que eu tinha na minha época de pegar profissionais do Brasil que tinha a competência técnica, mas não conseguia se comunicar. Então, isso aconteceu também, né? E para as novas gerações que estão vindo aí, como eu era jovem, eu também tinha essa ingenuidade. Computador e inglês eu não quero nunca. Dá para acreditar? Mas quando que tu te deparou a primeira vez assim, com essa necessidade do inglês? Quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, eu fui para uma empresa que o grupo era americano. Tá. Aí de cara, você já nota que, primeiro, toda a documentação técnica que vinha ao Brasil é tudo em inglês. Eu já comecei a bater cabeça. Eu fazia o inglês básico que todo mundo faz, né? Sim. Hello, how are you doing? No máximo, né? The book is on the table, né? O verbo to be é aquele da escola. E olha lá. E aí, dali para frente, não tem mais volta.
Aí é curso em cima de curso, em cima de curso. E o inglês é aquele negócio de dar um clique, né? As pessoas... A nossa formação é latina e você tem aquela dificuldade de dar o clique, que você não pensa mais na língua e aí você flui, né? Na conversa. Esse clique, depois de um certo tempo, ele passa e você começa a ter muito mais facilidade com a língua. Mas até isso chegar, levou um tempo. E é diferente hoje em dia, né? Assim, universidade, eu tenho colegas que foram estudar em universidades na Alemanha, que são todas em inglês, a cidade inteira, ela fala inglês, é dentro da Alemanha, em Göttingen, se não me engano. Inclusive, o pessoal do Oppenheimer estudou lá, o próprio Oppenheimer estudou lá, sempre em inglês. Eu não vi o filme ainda, mano, tem que ver. O filme é em inglês também. Você sabe que é interessante, você falou de um país interessante, a Alemanha. Eu tive experiência bastante também na Alemanha, que eu tinha um hub lá na Alemanha, com, sei lá, 200 pessoas na época. Teve algum lugar que tu não teve experiência? Ainda não sei, nós vamos ver hoje nessa conversa aqui. Mas o interessante é que a Alemanha é tão fechado quanto o Brasil, nesse aspecto de língua. Foi interessante que você falou isso. Na Alemanha. Agora, a educação é muito melhor. Então, no mercado profissional, você encontra bastante pessoas com a fluência do inglês, mas nas novas gerações. Na época que eu tive por lá, que foi no começo dos anos 2000 até 2010, e aí eu tive um hub lá que era importante, eu tinha bastante dificuldade, não com as pessoas que estavam contratadas e trabalhando no mercado de trabalho. O time que trabalhava comigo, a fluência do inglês era espetacular, inclusive a qualidade do inglês muito boa. Mas quando eu ia na rua ou uma televisão, eu chegava no hotel, ficava lá 10, 15 dias e tinha um canal em inglês. Um canal em inglês. Na época do Oppenheimer, então, não devia ser inglês. Não, nada. Não devia. Nada. Ah, com certeza. Não, é super fechado. É a época do Oppenheimer. Não pode devia ser certeza. inglês. Não tinha outra língua a não ser alemão. Entendi. Então você acaba tendo essas dificuldades e choque de cultura interessante, de língua, etc. E você acaba aprendendo com o tempo. Mas voltando lá, então, eu me formei, fiz pós-graduação, fiz marketing, eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico tem aquele raciocínio cartesiano, né? Botar tudo em box. Isso é muito bom, né? A visão do engenheiro. Dizem que todo mundo tinha que ter um pouquinho de racionalidade, Só que você tem que quebrar o box de vez em quando, né? Então, aí eu fiz marketing também. Eu fiz marketing na Federal do Paraná. Quando eu morei no Paraná, eu fiz marketing. E depois todo mundo tem que fazer MBA, mestrado, essas coisas. Você tem que tick the box, porque senão você não tem como falar de negócio se você não sabe o que é negócio, não sabe o que é economia. Não tem como, tá? Você pode ter feeling, gut feeling, etc. Mas negócio é uma coisa que tem a sua regra e você precisa trabalhar dentro de algumas regras para dar certo. Então, esse é um pouquinho do Ricardo. Eu sou divorciado hoje em dia, mas fui casado, 4 filhos, filhos já grandes, alguns outros ainda na fase, tenho um casalzinho de gêmeos. Olha. Então, esse é um pouquinho da minha vida. O primeiro nasceu no Brasil e os outros eu estava na passagem de algum lugar para outro lugar, que muitas vezes eu tinha que trazer para o Brasil por questões de saúde, né? Mas, na grande maioria, eu estava em algum lugar do mundo aí, vivendo e adquirindo experiência e trabalhando para a empresa internacional. E tu encontrava dificuldade em saúde quando tu tinha filhos no exterior? Teve alguns filhos no exterior, né? Tive, o casal de gêmeos, eu estava numa transição entre África e Europa. E aí é lógico, eu tive que trazer os filhos para nascer no Brasil e em Porto Alegre. Poderia ser na Inglaterra, que eu mudei para a Inglaterra naquela época, mas o sistema de saúde inglês também é complicado, não é assim tão assim, sensacional. Ele é muito bom e depois até tem uma história interessante com meu filho, que também tive lá na Inglaterra, mas ele é muito bom, mas ele não é tão flexível quanto o brasileiro, que se você tem condições, você pode, né, calçar, pagar e você vai ter um serviço, você tem certeza que está tudo certo. E ele não ia nascer gaúcho, né? E não iria nascer gaúcho, tem esse defeito aí também. Mas, infelizmente, o que acontecia? Mesmo meu filho que nasceu no Rio Grande do Sul, quando ele nasceu, eu estava na Inglaterra. Né? Ele é gaúcho aqui, nasceu no Moinhos de Vento, mas o pai foi avisado no meio da madrugada e teve que pegar um voo de volta para o Brasil, porque meus filhos todos nasceram, acho que tirando o segundo, os outros 3 nasceram prematuros. Então, eu só era avisado e... né? Que é interessante a gente falar sobre isso também, essa questão de você balanço de vida. Família, vida, que está muito em voga. Hoje tem um choque de geração, que na minha geração, trabalho, e família, você tinha esses, né, contratempos. Tanto que, se você vê o nível de separações e divórcio, etc., teve esse impacto. Né? E hoje a geração quer um pouco mais de equilíbrio, ele quer a qualidade de vida, quer discutir tipo o seguinte, sim, eu quero trabalhar,
Mas espera aí, posso ter uma vida pessoal, posso ter um pouco mais de equilíbrio. Então, eu acho que nós vamos navegar um pouquinho nisso aí também. E tem muita gente gostando do home office, da tranquilidade. Tem gente indo morar no interior, né? Até um dia desses a gente tava brincando. Pô, tava eu, o João, o Guilherme e o Francisco lá em São Paulo. Tal, daí a gente pensou, pô, vocês gostam de São Paulo? Tal? Acho que foi o único que gostou foi o João, né? Mais de São Paulo e tal. Mas eu mesmo falei, pô, fui Carlos Barbosa aqui no interior. Cara, eu moraria em Carlos Barbosa, moraria em Bento Gonçalves. Tipo, hoje tu teria muito essa facilidade. Só que, claro, né? Hoje é difícil tu levar a empresa também, né? Todo mundo tá tocando a empresa aqui. É bom tá todo mundo junto e tá todo mundo fazendo a empresa acontecer presencial, né? A gente gosta, pelo menos, né? Tem gente que não gosta tanto. Mas é legal tu falar disso porque muita gente pensa na expansão da empresa também pensando por um lado de, pô, como eu vou conciliar com a minha família? Como que eu vou... daqui a pouco o Gabriel, o especialista que vai ter que ir mais em campo, ir no cliente. O João o João é o cara do relacionamento na empresa, cara. O cara tá sempre com os parceiros em tudo que é lugar. Como que concilia isso e, ao mesmo tempo, como que tu vê essa parte da expansão da tua vida mesmo para fora, de certa forma, contribuindo ou não, e se tu repensaria alguma coisa nesse sentido, de tipo, vou ficar mais na família? Pois essa é uma pergunta, assim, talvez a mais difícil. Eu até ia complementar, assim, tu acha que hoje, no mundo mais digital, tu precisa estar lá nessa questão de transferização? Porque tu pegou já uma época um pouco diferente, assim, obviamente pré-pandemia, mas agora, assim, a gente está trabalhando no exterior, trabalha em Miami, tem escritório em Miami, mas trabalha daqui, entrega os estudos daqui de Porto Alegre. Consegue desde a produção até a entrega, a apresentação, tudo fazendo à distância. Então já é um outro... Pô, no teu tempo ali, no mundo, tu iria até o cara apresentar lá, chegar na... Então, eu como engenheiro, eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque tem muitas transformações na vida, na profissional e na pessoal. E, é claro, o ser humano, como todo, está evoluindo, no meu ponto de vista, tá? Mas isso são pêndulos, né? O que são pêndulos? São pêndulos que a gente nota que existe sempre um certo radicalismo na hora de você implementar, porque senão não implementa, senão você não convence. Se você não forçar a régua, né? Se você não puxar, você não consegue implementar nada, porque o mais confortável é ficar do jeito que está. E vai ser sempre assim. Então, vou usar esse exemplo que vocês estão falando da vida mais home office. Imagina a minha vida que eu passei mais tempo em aeroporto, em avião e hotel, se eu sabia o que era escritório. Você sabe quantos escritórios eu tive em uma certa época da minha vida profissional? No mínimo uns 12, que eram as unidades que eu tinha, no mínimo, para visitar. Quando eu cheguei numa função global, mundial, não tinha nem mais escritório. Porque, né? Então, o que vocês estão transmitindo agora é uma realidade há muito tempo. Só que você tem que puxar um pêndulo e fazer o seguinte: como é que as pessoas entendem que o trabalho tem que ser feito independente da estação do trabalho, independente da localização. Mas tem uma coisa, não existe trabalho que ele não seja, ou uma grande eficiência, se você não trouxer um grupo de trabalho. Eu voltava sempre às matrizes e tinha reuniões. Porque não adianta eu trabalhar isolado e tinha todos os outros colegas do mesmo nível, ou até níveis superiores a mim, que você não vai comunicar ou trocar uma ideia ou trazer uma novidade. Então, você voltar a uma base, e essa base pode ser um escritório, pode ser um home office, pode ser um hotel, pode ser uma convenção, pode ser o que você quiser. Mas você tem a obrigação de reunir as pessoas. Não tem como você fazer uma empresa onde você espera que ela tenha sucesso e você consiga transmitir esse sucesso se você não coloca as pessoas juntas. Cultura, né? Cultura, objetivos, são momentos que você sente. Então, no momento da minha vida, eu tive que passar muitas vezes fazendo o que a gente chama dos workshops. Eu criei uma regra que a todo lugar que eu visitava, eu passava uma semana e naquela semana eu começava com o top team, que é o pessoal que reportava direto para mim. No intervalo da semana, no meio, eu passava por todo mundo, eu olhava se era físico, se era interno, externo, se era laboratório, se era trabalho em campo, seja o que for. E mais convenção de ver todo mundo, de conversar com as pessoas. E no final eu fechava numa grande evento que eu iria embora e ia voltar em alguns casos no outro ano, dependendo do lugar. Se o lugar é menor, você volta uma vez por ano. Se o lugar era grande, 2 vezes ou 3 vezes por ano. Então, de novo, vocês perguntam para mim, como é que você vê essa questão de home office? Eu acho que ela sempre existiu. Eu acho que ela tomou outro título hoje, que é basicamente o seguinte:
Eu preciso ir para o escritório? Tem coisas que tem que ser feitas no escritório? Eu vou. Agora, tem como eliminar um escritório, um ambiente onde as pessoas da mesma empresa se encontram, cultura, objetivos, desafios do futuro, trocas de ideias, brainstorm? Não tem como, turma. Na minha opinião, até vai existir evoluções sobre isso. Mas tem um touch aí que vai ter que continuar acontecendo, porque todos nós somos pessoas, né? A troca que tem num dia a dia, quando tu trabalha todo mundo junto, né? Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aqui, só de estar trabalhando junto em 4 aqui, já tem uma troca ali, tu vai falar uma história, tá falando com o cara, já discute na hora. Muda muito do que tá cada um na sua casa, tá fazendo a sua ali. Então, eu acho que a parte do escritório assim, é muito importante para essa troca, o crescimento. Né? Eu vou dizer o seguinte, a dinâmica muda. Se nós estivéssemos fazendo esse podcast, cada um na sua casa, a qualidade da sua participação muda. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Não sei se eles podem testar isso ou não. Mas eu tenho certeza que eu participei de tantas reuniões na minha vida, no qual elas eram videoconferências, etc., que muitas vezes eu gostaria de participar, mas quer saber? Tu hesita mais, Não vou interromper a pessoa, né? Fica, não vou interromper. E não percebe esse timing de interromper. Não percebe. Ou crescer, evoluir em cima de um assunto. Você falou agora, você viu? Você sabe, você tem um certo jogo de cintura. No online parece mais uma entrevista. Pergunta e aí tu espera o cara acabar, porque tu não sabe se dá aquele delayzinho. É bem diferente. E isso eu já vou puxar um pouquinho de cultura. O latino, ele é bem diferente do anglo-saxão. Certo? Você vai numa reunião com os ingleses, é quase uma videoconferência. Você só está com eles na sala. Mas, praticamente, a participação ela é muito... se ela não, eu vou dizer o seguinte, tem uma certa qualidade de efetividade, porque você participa e é muito mais objetivo, mas ela é muito mais protocolar. Se não tiver que falar nada, você entra na reunião quieto e sai calado e foi a melhor reunião da sua vida. E tu sente isso de todo europeu ou é mais uma questão do anglo-saxão? Tu não sente isso na Europa como um todo? Ou sente? Não, quando você vai para os latinos, a coisa meio que dá uma esculhambada. Aí o troço é mais tranquilo, aí é mais pessoal. Mas latino, eu digo, mesmo na Europa, se você pegar o povo mais tipo espanhol, você vai pegar aquela influência italiana. Galera mais mediterrânea ali. Mediterrâneo com... Não, aí eu não vou nem dizer Turquia, Grécia, etc. Aí é mais como nós, assim, latinos sul-americanos, que daí o troço é um pouquinho mais esculhambado, né, de horário. E aí também dá para brincar sobre asiáticos. A gente fala pouco do asiático e conhece pouco. Né? A gente foi conhecer os asiáticos, olha, com essa tecnologia nova de globalização, de internet, foi o que trouxe o asiático para dentro. O mundo, para nós, era só o mundo ocidental, o americano, o europeu, alguma coisinha de África, mas a Ásia a gente conhecia pouco. Então, tem muita coisa muito engraçada e diferente acontecendo na Ásia. Eu acho que todo mundo vê com oportunidade de expansão, a gente vai falar um pouco sobre isso também. É um mundo riquíssimo, inclusive eu estava olhando algumas estatísticas ontem a respeito da evolução do BRICS, do Brasil e da economia e como vai. E eu nem vou usar o BRICS, eu vou ficar só no BRIC, porque o S foi um apêndice que entrou, né? Por uma forçação que funciona, mas não é bem esse o intuito na época. E realmente essas economias nos últimos 20 anos cresceram. Mas das 4 que tinham que crescer, a que menos cresceu foi o Brasil. Então, você vê a China aí hoje como a segunda maior economia do mundo e logo pode chegar à primeira. Eu não vou entrar no porquê, no como, etc., mas o crescimento mais de 1000% nos últimos 20 anos. E a minha fonte é Bloomberg, tá? Eu não vou simplesmente sair chutando o número aqui sem dizer de onde é que veio. E o Brasil, se não me engano, nesses últimos anos, eu sou bom de guardar número, não nomes, mas eu me lembro aqui alguma coisa como em 20 anos aí cresceu 300%. Tá? Sendo que a China mais de 1.300%, 1.400% em 20 anos. E, claro, vem China, a Índia agora chegou em 5º lugar, o país mais rico do mundo. E o mais populoso agora também passou. E, além de ser o mais populoso, e para quem conhece a Índia não sabe, nem entende como, mas sim, realmente a Índia está em 5º agora, uma economia pujante, forte, né? E é claro, nós temos que tomar cuidado de sempre falar na economia, porque realmente PIB é medido pela quantidade de pessoas, né? A população faz uma diferença muito grande nisso. Se a gente pegar o PIB per capita, já dá aquela... Já dá uma bela mudada, né? E até esse dado que saiu do IBGE agora, né? Todo o censo novo.
Tu olha o contexto que a China enfrentou quando cresceu, a explosão demográfica foi gigante em todos os sentidos. Mas aqui tu já percebe que o Brasil, a expectativa que tinha de crescimento populacional não foi atingida. Não aconteceu. E o auge de crescimento que a gente teve ali nos 20 anos atrás para cá, não acompanhou também, teve o crescimento, mas não houve a mesma coisa que aconteceu na China em termos de crescimento demográfico, crescimento econômico. E isso até deixa a gente um pouco apreensivo com o Brasil, de certa forma, olhando o cenário. Pô, até onde vai a estrutura do país com a população que tem hoje, com uma população que muitas vezes joga os seus talentos, um país que joga os seus talentos para fora. Então, até para quem empreende no Brasil, acho que é legal tu falar assim, tu já morou em outros lugares, tu já viu um monte de coisa. Mas o que tu vê assim que tu pode dizer para quem está empreendendo no Brasil? O que tu percebe do Brasil assim? Quais são esses pontos fortes, pontos fracos? Pois é, eu ia dizer, aí nós temos que tomar cuidado para não cair num assunto meio complicado que é política, tá? Sim. Mas vamos evitando a política e vamos falar de economia, certo? Que é bastante importante para empreender. O grande sócio do Brasil, número 1 hoje, é o governo. Tá? Não estou nem falando mal ou bem do governo, até porque não dá para falar bem ou mal nos últimos 50 anos desse. É o país que a gente tem, certo? Mas o governo é o grande sócio. Então vamos comparar algumas coisas. Você vai fazer um automóvel nos Estados Unidos, você vai pagar 7% de imposto. Você vai fazer no Brasil, você vai pagar 44% de imposto. Eu não tenho problema em pagar imposto, tem mais essa. Eu acho que imposto é uma coisa até importante da gente pagar, porque senão a economia não roda. Mas todo imposto, ele deveria ter a sua base num benefício que você traz, correto? Você não paga imposto por pagar imposto. Você está esperando uma contrapartida de um serviço. No caso das empresas, o que a indústria automobilística recebe nos 44% que ela paga? Será que a nossa infraestrutura de logística, portos, estradas, será que é isso? Há quantos anos eles pagam isso? Será que é isso? Então, quando você pensa em imposto, fala em empreender e fala no Brasil, essa é a parte mais complicada. A parte mais complicada da eficiência do Brasil está naquele investimento e gasto que você tem sem retorno. O empresário brasileiro, e aí eles acabam cobrando no que eles chamam de risco Brasil. Não é risco coisa nenhuma, é custo mesmo. Você vai pegar uma Selic de 13,75 para pagar num período, e aí você nunca vai achar esse dinheiro neste valor nos bancos, é claro que não, porque eles também têm que ter o lucro deles. O que acontece é o seguinte, você não vai pagar nunca. Você vai financiar uma casa, não vai pagar nunca. Você vai ficar naquela roda do seu grande sócio. Então, empreender no Brasil tem o risco? Tem. É isso que você paga? Não, muito mais. Tu tem que saber que o custo vai ser maior. Muito maior. Ponto. Só nisso. Comparando com outros países, muito maior. Mas tu sente que tem algumas vantagens também, assim, que importante. É importante, assim, tu sente que tem algumas vantagens também frente ao que tu enfrentou na Europa, na Ásia ou na África, assim? Ou hoje tu iniciaria já em outro país? Não. Eu acho que primeiro o cara tem que aprender a empreender. E se você é brasileiro, você vai ter que aprender no Brasil, certo? Nada melhor do que aprender com todas as dificuldades. Porque tem um conceito importante que é a cultura. Ou você nasce e vive lá e aprende. Eu vou contar uma boa agora, então. Eu morei na Indonésia há alguns anos, né? E aí eu fui presidente de uma empresa lá. Os caras me mandaram lá para a Indonésia. Ricardo, você vai ser presidente da empresa lá na Indonésia. Eu falei, joia, nem conheci a Indonésia. Né? Apesar de ser, quando era jovem, gostava de surf, etc, mas não tinha capital para ficar surfando na Indonésia. Né? Então, fui lá conhecer a tal da Indonésia. Cheguei lá, me apresentei para a equipe. Primeira equipe lá, o top team, reportava para mim. A turma indonesiana, tinha um ou outro estrangeiro, sempre tem. Vocês têm que lembrar que você tem que fazer numa empresa internacional global, você vai ter sempre uma mescla de profissionais para você saber mais ou menos como desenvolver as pessoas e também como é que você levanta aquele negócio. Né? Então, mandaram um brasileiro para a Indonésia, chega o Ricardo lá, brasileiro. Naquela época, acho que eu tinha um filho só e o meu segundo estava vindo. Acho que estava no forno já. Isso aí. Tanto que ele nasceu lá na Singapura. Meu filho é de Singapura. Olha aí. E aí, o que aconteceu? Eu sento com a turma
era um jovem profissional, não como hoje, mas era bem mais jovem. Eu estou falando isso em 2006, tá? Então ainda era bem mais jovem. Eu chego lá em 2006, sento com o time, normalmente eu ia para os lugares, tirava uma fotografia de uns 6 meses na cabeça, de entender o negócio. Você não chega chutando balde, você tem que entender como é que a coisa acontece. Onde é que eu aprendi isso? Nas minhas experiências no Brasil. Eu tive experiência no Rio Grande do Sul, tive no Paraná, tive em Santa Catarina, em outras unidades. Então, a empresa grande tem toda essa oportunidade de fazer você desenvolver a sua carreira e fazer os erros enquanto você está, né, desenvolvendo suas habilidades profissionais. Primeira reunião, tal, entendi os caras, 6 meses, fizemos todo um plano estratégico, vai pro hotel, discute, desenvolve pessoas, treina, tal, é para lá que nós vamos, a visão é essa, tudo by the book, tá? Não tem como errar, faz tudo certinho, um plano estratégico, pilares, beleza, todo mundo... Cara, indonesiano não tem mais agradável. Eu acho que eles têm 40 dentes, porque estão sempre sorrindo. Aquela boca está sempre linda, aberta, com um sorrisão. Os caras, olha, eles abrem o coração para te receber, tá? E era engraçado, porque eu era ainda jovem, e eu andando lá pela Indonésia de avião, toda vez que eu chegava no lugar, eles achavam que eu era jogador de futebol. Era magrão, brasileiro, jogador, eu falei, não sei nem tocar na bola. Saca? Não tinha nada a ver com jogador. Mas onde você ia visitar, né, com a família, o meu filho, que já era nascido, e depois com o bebezinho, o pessoal quer tirar foto contigo. Porque você é tão diferente, aí você está num monumento lindo, olhando o monumento, e as pessoas vêm te parar para bater foto contigo. Eu não conseguia curtir os passeios, porque eu estava mais batendo foto com os outros, mas numa simpatia, num carinho, num amor, uma coisa maravilhosa. Mas voltando ao negócio, fizemos um estratégico, e eu, a cada tempo, eu nunca fui muito de micromanagement, né? De ficar catando os caras para saber como é que é. Ninguém gosta de você procurar detalhe, mas tudo bem. Fazíamos acompanhamento, passou um ano daquele estratégico, eu, joia. Vamos olhar aí toda a reunião mensal com a minha diretoria, eu olhava lá, e estava todo mundo com um sorrisão maravilhoso na boca. Aí passou um ano, o resultado igual. E eu, nossa, já estou um ano aqui, o pessoal de Londres me mandou do Brasil para cá e está tudo igual. Será que era isso que eles esperavam? Tem alguma coisa que não está dando certo. Aí eu fui perguntar por que estava tudo igual, e o cara, quando eu respondia... Falei, não, então vamos lá ver, vamos começar a olhar, tal, etc. Eu comecei a entrar no micromanagement. E o sorrisão, beleza. Ninguém tinha feito nada. Absolutamente nada. Mas o sorriso estava ali. E o sorrisão estava maravilhoso. Eu aprendi que naquela cultura deles, toda vez mandavam um estrangeiro novo que ficava 2 anos e ia embora. Tu não foi o primeiro e não foi o último, provavelmente. Nem primeiro, nem o último, e não deve ter parado até hoje. O que acontece? A importância de entender até a expressão facial de outro povo, né? Porque tu vai entender do nada que um sorriso não está representando de fato uma situação. Não era a situação nenhuma. Para eles era deles, a situação deles não a minha. Era deles. Ainda mais que nós, latinos, somos muito expressivos. Então, pô, se eu tô com uma cara aqui meio de para baixo, tal, tu sabe que o cara tá para baixo. Se o cara tá sorrindo, ele tá feliz porque a coisa tá dando certo. Não é isso que a gente tem na nossa cultura? Esse é o ponto. Para mim, todo mundo sorria, estavam fazendo tudo, os resultados iam dar para onde a gente tinha que ir. Conclusão, eu tive que revisitar todo mundo, fazer micromanagement, treinar. Quer dizer, um trabalho que eu podia ter feito em, sei lá, em 24 meses, eu fiquei 3 anos e pouco lá, porque eu não consegui entregar o que eu tinha que entregar naquela oportunidade. O Gabriel, uma das coisas que acredito que ajuda bastante, né? Tu dar aula para jovens. Sim. E aí depois tu vai apresentar para um cliente, não à toa ele também é essa estrela maravilhosa nossa aqui, porque, cara, o cara dá aula pro jovem ali que hoje tá com celular e tal, então é um belo de um treino para depois tu apresentar para um cliente ali, né? Uhum. Isso é fundamental, né? Então faz toda a diferença. Quando tu lida com o jovem ali, se tiver algum aluno meu assistindo aí, um grande abraço para vocês. Tu lida com o jovem dos 14 aos 17 anos, né? Que é o meu público. Aí depois você vai falar com um adulto ali, o cara prestando atenção ali, já focado, né, dedicado. Então já ajuda muito na questão de didática para conversar, enfim, toda essa nossa cultura assim faz uma diferença legal, né? Então na hora assim. Fora o outro lado dele também, só um parênteses. Tem uma banda de pagode, então também tem esse outro lado. Sou cantor. Também ajuda. Olha só. Então, você vê,
E isso é uma coisa que você tem que manter. Eu tenho que manter, por exemplo, já na minha fase profissional. Por isso que eu faço algumas palestras aí para alunos na PUC, porque eu não sei o que está acontecendo nessa geração se eu não fizer isso. Só no contato do dia a dia, essa é a questão do empresariado brasileiro, voltando um pouquinho no ponto ali do cara empreender, você vai começar com uma empresa pequena e você vai ter aquele conhecimento daquilo que está acontecendo. Quando você está numa grande empresa, uma grande organização, você vê o mundo inteiro, você vê um reflexo da sociedade dentro do seu dia a dia. Né? Numa organização pequena, é aquele mundo que você cria, aquela tua ilha, aquele teu time, aquele clube que você... E as pessoas são muito parecidas. Né? As pessoas, a tal da diversidade não acontece, porque você vai puxar para você, perto, aquilo que você tem de expectativa, aquilo que você gosta. Né? E as pessoas andam em ilhas, as pessoas acabam, né, socialmente vivendo nesse tipo de coisa. Só que a sociedade, os seus clientes, são todos. Você não pode excluir ninguém. Né? Essa discussão da diversidade que tem nas empresas grandes, as pessoas entendem, mas não entendem por quê, o que está acontecendo. Se você não tiver um reflexo da sociedade dentro da sua organização, como é que você sabe como é que vai ser o seu produto? Se você não, exato, se você não tem um reflexo da sociedade no seu board, você está lá 20 diretores sentados, todos iguais, mesma roupa, tudo com o mesmo cabelo. Lembra, né? Uma coisa que, se você olhar, é o mesmo clube. Vão sair dali, vão fumar charuto e jogar golfe no mesmo clube. Qual o tipo de decisão que você vai tomar? E tem algo que agrega isso, inclusive, que perpassa somente a diversidade étnica. É muito mais também sobre diversidade cognitiva para tomar de decisão. Porque aí tu pega uma pessoa que é... vou pegar uma mulher, colocar no meu time. Vou pegar uma pessoa que é trans, colocar no meu time. Mas todas estudaram no mesmo lugar, tiveram o mesmo background. Todas são engenheiros, são administradores formados na Universidade Federal. E tem a mesma visão. Né? Então, assim, o background cognitivo de como a pessoa pensa, pela criação dela, pelo ambiente cultural, às vezes é até mais importante do que a própria diversidade somente étnica. Então, às vezes, as pessoas estão com uma diversidade étnica de pessoas que vêm no mesmo lugar. Também chegam na mesma armadilha cognitiva de pensar igual. Vamos ser bem honestos. Ela só existe nas grandes organizações e a sociedade está puxando por causa da palavra aí do podcast. Porque se você não sabe para quem você está vendendo, você não vende. E se você quer lucrar, você tem que saber para quem você está vendendo. Né? A gente sabe que a nossa conversa aqui tem que navegar bastante por posicionamento. Mas o posicionamento não é só geográfico. Né? Quando você vai fazer o posicionamento de um produto, de um negócio, você tem que pensar como um todo. Né? E isso, quando a gente fala aqui em lucrar, e aí vamos talvez abrir um pouquinho o lucrar para... que é mais importante do que lucrar, você ter o caixa para fazer esse lucro existir, certo? Então, você ter esse fluxo financeiro que aconteça e você tem que conhecer o perfil do teu consumidor, você tem que conhecer como você vai desenvolver o produto e atingir eles, tem que conhecer a sociedade, tem que espelhar isso na sua organização. Claro, empreender. Você começa poucas pessoas, um time pequeno, você não tem esse luxo de fazer, mas você não pode deixar de fazer. Então, voltando ao ponto... Você vai dar aula em universidade, você vai conviver com seus filhos. No meu caso é muito fácil, porque eu tenho um filho de 26, eu tenho um filho de 16 e tenho os gêmeos que estão aí com 13. Eu tenho toda a diversidade dentro de casa. Meninos e uma menina também. Então, vou te ser bem sincero, você tem que conviver com os amigos deles, tem que entender. Vou usar um exemplo. O meu filho, no inverno, vai de Havaianas para a escola. Imagina se os meus pais, na minha época, iam deixar usar Havaianas. Eles gostam de chinelo e meia, eles gostam de usar chinelo e meia. Pois é, o cara bota um Raider lá, não quero fazer propaganda de marca nenhuma, mas bota um Raider e uma meia, e uma cor de uma coisa. Então, calça jeans não existe mais na geração nova. É tudo moletom e abrigo. Eles não usam mais calça jeans. Eu comprei 2, 3 calça jeans. Eu gosto de comprar porque eu usei a minha vida inteira. E jeans na minha época era moderno. Porque meu pai usava sarja, né? E agora voltou a sarja aí também. E olha só, e agora que calça? Eu compro calça jeans, tá tudo no armário. Esquece, é abrigo, moletom, né? Que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, abrigo é moletom. E chinelo de dedo de meia. E esse tipo de fone que a gente tá usando no ouvido,
que você não tem muito diálogo. Então, você tem que entender a sociedade, você tem que entender essa diversidade, você tem que entender isso no seu produto, você tem que entender isso no seu negócio. Como é que tu entende? Volta a isso. Como é que tu entende isso numa internacionalização de marca, assim? Eu tenho bastante assim, ó, cara, tenho minha franquia, quero muito, tenho um sonho de colocar em América Latina, Estados Unidos, expandir a Europa, não conheço tanto Ásia, não conheço tanto África. O que tu acha que é esse primeiro passo, assim, para conseguir compreender? Cara, compreendi o mercado. E além do que tu acha que é esse primeiro passo para esse tipo de player, de franquia, quais são os principais gaps que tu notou de diferenças da nossa cultura brasileira, assim? A gente até estava falando um pouco da questão do doce na Ásia, já é diferente. Sim. O que tu nota? Como que eu compreendo isso? O que tu tem de experiência também desses gaps de diferentes comportamentos que a gente vê, de culturais mesmo? Eu vou ser sincero. Tem que viver. Tem que viver, tem que conhecer. Não tem como. Você nunca vai descobrir que o doce não é doce se você não viver lá. Né? Eu vivi na Ásia, vivi na Europa, vivi na África, e eu descobri que doce e salgado só na América Latina desse jeito, tão doce e tão salgado. Né? E aí você começa a olhar os motivos que tem uma associação com a qualidade do produto, aí você vai encher muito mais sódio, vai botar muito mais açúcar, para ter um produto que você consiga utilizar. Né? Daqui a um pouco nós vamos falar um pouquinho da minha sardinha, que é café. Né? O Brasil é o maior exportador de café do mundo, é o maior produtor, um dos maiores produtores do mundo, um dos melhores cafés, e o pessoal fica falando, o meu café é da Colômbia. Eu acho que café bom é da Colômbia. O pessoal não tem a mínima noção do que está conversando. Porque o café da Colômbia é bom, sim, está numa altitude boa, tem bons grãos? Tem. O Brasil produz esse café da Colômbia aqui em muito maior quantidade. Só que você acaba diluindo. Porque é o maior produtor. Isso acontece na carne. Eu comprava carne na Malásia, morei na Malásia também. Eu comprava carne na Malásia, brasileira, muito melhor que eu compro aqui em Prime Containers. Que agora, para comprar carne boa, tem que ser em container. Na minha época, container era para transportar e não para vender. Você entendeu? Essa tem algumas coisas que a gente acaba aprendendo, que o Brasil é o maior exportador de comida do mundo. E a qualidade do Brasil é maravilhosa. Só que ele dilui. Sim. Então, vamos falar um pouquinho dessa cultura. Você tem que viver isso lá. Você tem que morar lá fora. Asiático. Você tem que conhecer o asiático. Você tem que conhecer a religião. Você tem que entender como é que as pessoas... O sorriso na reunião. Que o sorriso não quer dizer... O indiano, quando concorda, a cabeça vocês não vão ver, mas é o não. É o não. E aí eu tinha reunião com um indiano e estava todo mundo com a cabeça. Se os caras não concordam, eu repetia, achando que ninguém estava entendendo nada. E entendia o inglês deles? É difícil. O inglês mais difícil que tem. É o hello. É difícil. É Paquistão, Bangladesh, aquela região ali tem uma língua presa, né? Mas é mais difícil. Mas tem uns lugares difíceis também. O australiano é difícil, o New Zealand lá é complicado. Tem uns lugares meio complicados. Até na Inglaterra, lá você vai lá para cima, o Welsh, etc. É um inglesinho complicado. Eu tava agora em Buenos Aires, eu tava no hostel lá e tinha um inglês lá e tinha inglês, tinha americano, tinha dinamarquês, tinha de tudo lá no hostel. E, cara, só de conversar em inglês entre eles, o inglês tinha alemão também, inglês do alemão, do dinamarquês, do britânico, do americano, todos diferentes. Tinha conversar e do britânico mesmo era o mais difícil para entender, para mim pelo menos. Não sou um grande especialista no inglês, né? Tô longe. Mas conversar com um americano era mais tranquilo para entender do que conversar com um britânico. Não sei, ele tinha um inglês, me parece, mais arrastado, mais... Assim, pode ser da região também. Nós temos que lembrar, por exemplo, quando a gente fala de internacionalização ou até mesmo de línguas, a China, a gente chama de China. Se você imaginar quantos Brasil existe, você acha que o Sul, o Norte, o Nordeste, é São Paulo? Rio Grande do Sul já é um país. Então. Nordeste é outro país. Vocês imaginam a China? Pô, a China é o que tem de região Vocês conseguem imaginar a China? Aí tem professor de geografia aqui. Tem mais de uma China? Olha só, essa é uma pergunta difícil para o microfone. Nunca, ele ia falar nunca, só tem uma. Então, esse tipo de coisa... O professor falou que tem vamos falar disso. Taiwan é China? Taiwan é China. Taiwan é China, mas... Não tem mas, não. É China. É mas para quem acha que não é. Depende para quem tu pergunta lá, né? Pro governo chinês. Pergunta para eles, aí tu vai em Taiwan, pergunta para eles lá e aí... Eu estava em Hong Kong quando mudou na época, eu também estive lá na passagem da Ásia, um dos hubs, o escritório central era Hong Kong, e em Hong Kong o pessoal não se sentia na China.
né? Porque naquela época ainda era britânico. E era até, quanto? 99 anos, né? Eu acho que era o... Não, eu não digo até que ano. Era para ficar 99 anos com o governo britânico e retornar para a China. Na hora que chegou na época de voltar, você está 99 com uma cultura, com uma forma, você vê como é que se transformou Hong Kong, todo mundo achando que virou país, certo? E é um hub internacional, quando você fala de hub internacional, Hong Kong é um deles. E Taiwan, a mesma coisa que a gente Até Macau lá também é outra história. Macau. Também. Cara, a China tem tanta coisa legal, né? Do cara abordar assim, nesse sentido geopolítico. E tem como marca brasileira ir pra China, atuar na China? Eu acho que tem como marca brasileira atuar no mundo inteiro, mas vamos usar o próprio Brasil assim como exemplo. Se você quer lançar uma marca no Brasil, né? E vocês são gaúchos aqui, lança no Rio Grande do Sul. Fica a dica. Não, Rio Grande do Sul e Paraná. Se passar nesses dois, pode lançar na China. Tu sabe que estavam falando que, inclusive, Porto Alegre e Curitiba são cidades testes. A gente foi visitar um cliente e falou o seguinte, cara, o Pão Santa Massa, não sei se você conhece o Pão Santa Massa. Tô falando propaganda aqui, azar. Mas o pão é bom. O pão é bom. Tamo na gaúcha. Pão Santa Massa é um exemplo interessante pelo seguinte, cara, o Pão Santa Massa não é uma empresa gaúcha que é uma das empresas mais queridas pelos gaúchos. Isso é muito difícil, inclusive, o gaúcho não tem gostado tanto de empresas que não são gaúchos, porque eles são de São Paulo e fizeram os testes principais deles em Porto Alegre e começaram na Rádio Gaúcha com um tema gaúcho mesmo, para colocar o pão dentro do churrasco. E a partir daí, cara, começaram a subir o Brasil inteiro. Então, Porto Alegre e Curitiba. Curitibano eu já ouvi falar, gosto muito de Curitibano. Eu já ouvi falar, cara, é um mercado mais difícil. Aqui, o Ricardo conhece bem Curitiba, né? Conhece, é piloto. É piloto. E para grandes empresas, a gente faz todo o lançamento de produtos e testes no Brasil através desses dois mercados. Então, imagina tentar achar piloto na China. Então, respondendo à tua pergunta, tem internacionalização de produto brasileiro? Lógico que tem. A diferença é o seguinte, a gente tem que aprender que a qualidade que o brasileiro aceita não é assim fora daqui. Você tem que entender o perfil do consumidor lá, você tem que entender qual o nível da cultura que você está colocando no seu produto. Mas você vai dizer que a qualidade chinesa é maior que a brasileira? Não, não é. Mas também você não coloca produto chinês em tudo que é lugar, você tem que ir aos poucos. Coreia, vocês veem aí os carros coreanos aqui, eu tinha também bastante acesso à Coreia. Na verdade, quando eu morei na Ásia, eu era responsável pela Ásia como um todo. E a cultura coreana é muito engraçada, porque ela se baseou muito no sucesso do japonês. Né? E ela desenvolveu um plano estratégico parecido com o que o japonês fez pós-Segunda Guerra. Né? Planos de 5 anos, começa com reconstruir o país, depois foi pensando na questão de educação, todo foco na educação de base ali, todos os tigres asiáticos e o Japão, a China também, até a Índia também, esse foco na educação sempre básica. De base e universidades. Eles colocam muito um programa e realmente eles respondem aquele programa. É claro que nem tudo é sério, a gente sempre, quando vê alguma coisa, a gente olha o resultado depois de ele pronto, né? Mas toda aquela dança, a coisa é mais difícil em fazer acontecer. Mas voltando esse exemplo aqui de você internacionalizar, você tem que entender o perfil do consumidor. A Coreia, por exemplo, que eu estava falando sobre ela, você espelha a cultura da Coreia muito com o japonês, porque o comportamento deles é muito parecido. Então você vai fazer um piloto de um produto na Ásia e você vai testar, claro, quem é que vai lançar produto em lugar que não tem dinheiro? Você vai olhar o poder econômico e vai dizer o seguinte, eu vou começar na Austrália. O que a Austrália tem a ver com a Ásia? Nada. Qual é o comportamento do australiano e o resto da Ásia? Nada. Não, mas se você pegar lá acho que tem 22 milhões de habitantes na Austrália, é muito pequeno, né? Mas olha o poder aquisitivo do australiano. E mais, olha a influência do australiano na Ásia inteira. Ninguém entende isso. A Austrália joga na Ásia como a África do Sul joga na África. Não é nem considerado, não sei se vocês conhecem a África do Sul, mas se vocês vão à África do Sul, não parece África. Tem muita praia na China. Quem me disse isso foi um amigo meu, Ziwen, que é um chinês mesmo. Ziwen Shu. E ele comentou uma vez que as praias australianas, elas influenciam fortemente as praias chinesas. Porque o estilo de vida, tudo é semelhante. E a gente não escuta falar muito de praia chinesa. Tem muita praia na China. E praias bonitas até. E ele estava comentando que um dos objetivos dele era, se ele não conseguir sair da China, porque uma das vontades dele é viver em outro lugar. Mas é um pouquinho mais difícil, porque daí tem alguns limitantes do governo mesmo. Mas
ele queria era morar por ali, porque é um estilo de vida meio australiano. Ele gosta de ficar em Shangri-La quando ele vem para Porto Alegre. Nossa aqui, Senhora. Shangri-La é parecido com Gold Coast. Mas Não, ele é todo praiano. Assim. Por isso que ele acha que a praia da China é boa, né? Ele compara aqui com o Shangri-La. Não, pior que é, mas praia bonita mesmo. Mas ele vem para cá mais porque ele gosta dos amigos, eu acho. Né? Só por isso. A Austrália serve daí como um hub de exemplo de teste para o resto da Ásia. Cara, a Austrália é mais do que isso. A Austrália, para o asiático, é o que eles querem. É estilo de vida, É né? estilo de vida, ambição, assim, de você. Quando eu digo ambição, não é financeira, é questão de comportamento, trendset, O de marketing tudo. mesmo, assim, cara, a visão de posicionamento que eles querem se posicionar mesmo. Vamos voltar à questão de talentos. Se você quer fazer alguma coisa na Ásia, eles vão buscar talentos na Austrália, porque ele entende o comportamento do asiático, tá? Ele entende mais ou menos o comportamento do asiático, tá lá, conhece as dificuldades da região, né? E aí você leva australianos para Vietnã, vai levar para Mianmar, vai levar para Indonésia. Então, nos times que eu formava algumas vezes, tinha vários australianos. Financeiro, normalmente, vinha da Austrália, vou te ser bem sincero. Alguns da Inglaterra, outros da Austrália. Então, tem cargos chaves e onde você vai acabar desenvolvendo a estrutura local, que você tem que fazer essa migração. A mesma coisa que eu estava falando da África, se você não levar pessoal da África do Sul para dentro de outros países, eu morei na Uganda há alguns anos, era responsável lá por Uganda, Burundi, Ruanda, tinha uns países em volta, ele era um troço meio complicado. Por tudo já, senhor. E lá tem também algumas histórias engraçadas a respeito lá de Uganda, e lá a cultura, lá, para você ter, por exemplo, um financeiro, nós tínhamos que trazer o cara da África do Sul. E vou dizer bem, se você vai na África do Sul bem e conhece a África do Sul, você vai ver que você parece estar na Europa. Você vai pro resto da África, você está na África. Né? Tem histórias tristes. A África é um lugar complicado. A Ásia tem muito lugar muito complicado. O pessoal acha muito bonito. A Índia é uma complicação sem tamanho, turma. É uma complicação de 1,4 bilhões de pessoas se batendo lá. Num espaço Então, 1000 vezes menor. Lugares e lugares na Índia ali, né? Pô, Não, Bangladesh, 350 milhões de habitantes, eu acho que tem, ou mais do que isso. E pelo que dizem aí, e aí não vou entrar nessa seara se é verdade ou não, se aumentar o nível dos oceanos, 40% do território vai sumir. Porque abaixo do nível da água. Você está entendendo? Olha as complicações. Eu falei, eu morei na Indonésia 3 anos e pouco. Na Indonésia, a ilha de Java tem 150 milhões de pessoas. E eu acho que a ilha não é maior que o estado de Santa Catarina. Vou ser bem sincero, eu não sou de geografia como você, Gabriel. Me ajuda aí, dá uma âncora. E saber distribuir essa população por esses territórios, né? A Austrália é uma das referências que eu acho que ela apresenta, é o vazio urbano que existe no centro da Austrália, assim como tem muitos vazios urbanos na China, né? Não sei, sim, pelo que eu sei. No Brasil também. No Brasil também. Mas cada país sabe lidar melhor com esses vazios urbanos, né? E a Austrália tem um exemplo de sucesso, que são essas cidades enormes que elas conseguiram concentrar. E isso é legal no nosso trabalho, né? Porque nós entendemos como a cidade é um organismo vivo que acaba sendo consequência de como as pessoas gostam de morar ou de como determinadas situações são impostas a essas pessoas para aquilo ser mais benéfico ou não para elas. E aí, desde um fator geográfico, desde um fator de governo, e isso nós podemos sempre levar para a ótica do business. E isso é uma das coisas mais legais também, porque, pô, olha quanta coisa diferente a gente identificou só nessa conversa sobre cada povo. Muitas vezes brincam com a gente entende o feeling de quem mora na cidade só pelo formato da cidade, a maneira com que a cidade está funcionando. Eu vou dizer o seguinte, e é bom que você remeteu para esse ponto. Então, respondendo, sim, você pode ter produto brasileiro no mundo inteiro. Agora, a pergunta seria boa quando? Né? Porque se não entender tudo isso, tem uma grande diferença entre você tomar decisões com informações, né? Que elas são confiáveis, né? E você tomar decisão em cima de informação não confiável, é loteria, meu amigo. Você não vai saber nunca o resultado, você só vai saber depois de fazer, e aí você pode queimar um bom projeto. Essa é a grande preocupação que eu tenho. A grande preocupação que eu tenho, por exemplo, no meu novo negócio aí que eu estou agora investindo, empreendendo no Brasil, etc. Trabalhei a vida inteira para grandes empresas, fiz meu capital, podia agora, em vez de estar aqui, estar na Indonésia, lá surfando. Podia. Mas não, estou aqui, né, trabalhando e investindo no Brasil, trazendo um pouco desse conhecimento e talvez multiplicando isso para as novas gerações através dos meus filhos, de vocês e outras pessoas que eu trabalho junto. E aí, o que acontece? Você dá de cara com esse tipo de coisa.
O pessoal quer tomar decisão sem ter informação. Você quer ter um negócio e não conhece a sociedade, não conhece a cultura, não conhece a geografia do lugar, não conhece a disposição. Então, a gente estava brincando sobre Rio Grande do Sul e Curitiba. Parece Brasil, parece tudo igual. O comportamento é completamente diferente. É completamente diferente. Você bota o produto na gôndola e não sai. E aí você fica olhando, mas por que não sai? Aí você bota no Rio, bota em Florianópolis, bota no Nordeste, seja onde for, Mato Grosso, Central, tanto faz. Sai. E aí você quer tomar uma decisão de dizer, eu vou internacionalizar a minha marca. Eu vou para fora. Não, Estados Unidos é o campo da oportunidade. Para quem trabalha lá, todo mundo é rico. Tem que ir lá para os Estados Unidos, conhecer bastante os Estados Unidos, conhecer o comportamento, conhecer a geografia. Lá tem uma grande vantagem que a gente não tem aqui. O teu sócio não é tão pesado. Essa é uma grande diferença. Só que isso te ajuda a você investir menos. Não quer dizer que o seu capital, né, vai remunerar ou vai trazer negócio. Internacionalização é importante? Tem como fazer? Tem. Se você ganhar no Brasil, quer dizer que é sucesso lá fora? Não. Não é assim. E outra coisa, voltando àquele gancho, busca experiência. Busca os canais, né? Uma informação, uma decisão com uma informação acurada, com qualidade de informação, com estudo, é possibilidade de sucesso. Uma decisão no feeling, gut, é loteria. E tu sentiu a Space, de certa forma, ajudando nesse sentido? Até mesmo entendendo da cidade. O que tu viu da Space em relação a isso? Olha só, então, vamos conversar um pouco sobre isso. Aprendizado, né? Quando eu fui atrás dessa solução para o meu negócio, né? E o geomarketing, eu acho que é isso, aí eu olhei não só a Space, eu olhei o que estava acontecendo, e é lógico, eu vou dizer para vocês que a minha vida da parte empresarial tinha isso todo dia, na tela do meu celular, porque é uma empresa global, mundial. Na época que eu trabalhava lá, era entre as 100 maiores do mundo, né? Então, é de uma facilidade de você ter essa qualidade de informações. Agora, ter informação boa e não saber o que fazer com ela não adianta nada. Então, isso que eu estava elogiando o Gabriel no começo. Eu tive que aprender com vocês o que vocês faziam e a qualidade e o conhecimento que vocês têm para juntar com o meu conhecimento. Isso. Porque se você não fizer uma bola ali, um suco de fruta, não adianta um ser o melhor da geografia, o outro o melhor da economia, o melhor do marketing, se tudo aquilo não vai combinar numa decisão melhor. Eu falo isso muito para os meus filhos. A vida ela é tomada de decisão a todo segundo. E a vida boa é que você tomou as melhores decisões com aquela informação que você tinha naquele momento. Você vai medir a sua vida pela qualidade das suas decisões. Porque as consequências são tuas. Eu estou falando de vida adulta, tá? Eu tenho criança em casa e eu ainda tomo a decisão para ele. Mas você não vai ficar tomando a decisão se o cara quer ir com chinelo e meia para a escola. Porque se ele se sente bem naquele ambiente, está todo mundo de chinelo e meia, o que vai influenciar o resultado? Nada. Não, tem que ir de tênis, tem que ir de tênis. Claro que a gente, como pai e mãe, vai sempre falar, bota casaco. Porque os caras vão com 12 graus ou 30 com o mesmo moletom, né? A gente tem e depois quem cuida e aguenta em casa são vocês. Difícil até de lavar, mas você entendeu? Mas isso é um comportamento natural de proteção que a gente tem, da gente virar pro filho, cara, mas não adianta. De novo, falando assim, voltando a todo esse conhecimento que a Space trouxe junto com o meu negócio aí, o novo negócio que eu estou empreendendo no Brasil, é exatamente isso. É você colocar as capacidades e as melhores pessoas para pensar e tomar uma melhor decisão. E eu acho que vocês agregaram muito nisso. Isso quer dizer que eu usei o conhecimento e as ferramentas de vocês e a minha decisão me ajudou bastante. Vou usar um exemplo disso real. Infelizmente ou felizmente, a gente está, sei lá, com um relacionamento aí de um ano, por aí, um pouco mais, um pouco menos. Só agora eu decidi qual era o ponto. E no meu negócio, um ponto, né, é uma das coisas das mais importantes. Porque o resto eu tenho controle. Sim. Né? O resto eu tenho controle de gestão, pessoas, treinamento, produto, desenvolvimento, marketing, estratégia, capital. Isso é tudo meu, certo? Ou eu vou bem ou eu vou mal, dependendo das minhas decisões. E o ponto? Quem é que tem esse controle? Né? Olha só, mesmo com todo o trabalho que vocês fizeram, como eu também estou fazendo dentro do meu planejamento estratégico, não sem pressa, eu acho que levou mais ou menos um ano para chegar numa decisão. E aí, felizmente, eu acho que a minha decisão foi muito boa.
né? Dentro da informação de vocês, ainda teve alguns soluços, eu virava para o Gabriel, não me cobra aqui, mas vê esse ponto aqui para mim. E essa parceria aconteceu. E essa é uma parceria que nem eu falei, é um namoro. Ele começa agora e se estende. Porque quantos pontos eu preciso abrir? No meu estratégia eu tenho 210. Na franquia aí que eu vou ter, eu tenho 210 potenciais pontos já mapeados, correto? No meu estudo financeiro. Eu vou abrir os 210, não vou abrir? Não sei. Mas eu vou abrir os primeiros 20, que são capital próprio, e vou fazer com que eles aconteçam. E o primeiro é em Porto Alegre. Estamos aqui falando sobre isso. Então eu já convido vocês em novembro, provavelmente, se Deus quiser. Não tem toda essa pressa, mas a minha marca vai estar, né, no Shopping Praia de Belas. Tá? No corredor ali perto onde é a Polícia Federal, vai ter uma loja conceito desta marca da Quinta, né, que é um café que tem mais de década e é um café artesanal. Ele é bem diferente de café industrial, é café artesanal, é café com a qualidade da melhor do Brasil. Eu uso um exemplo fácil para todo mundo entender, que é o financeiro. Uma saca de café no Brasil pode custar 300 ou 3 mil. É verdade o que eu estou falando, são números. Se você comprar um café especial premiado, você vai pagar 3 mil a saca. Pega o jacu lá, o passarinho. Aí é até pior. Né? Mas uma saca de um café que é normalmente o industrializado, que a gente chama de bica corrida, é 300. Então você tem tudo no mercado brasileiro. Tem café colombiano, pergunta do café, eu ia brincar sobre isso, pergunta do café colombiano no México. Pergunta para o mexicano o que ele acha do café colombiano. Ele vai falar, tá louco, isso é horrível. Mas por que o café é o melhor do mundo, colombiano, todo mundo fala, no México é ruim? Porque no México, o café colombiano é cesta básica. Você acha que eles só fazem café bom? Eles fazem tudo que é café. A grande maioria do café colombiano é consumido no México, que é do lado, e o México não tem produção de café quanto o colombiano. E acho que influenciou até a cultura americana também, né? Que adora o café colombiano. O que sobrou para o americano? O melhor da Colômbia, o melhor do Brasil. Tu quer tomar o café bom brasileiro, tu vai pra fora. Ou Tem paga no Brasil. caro, ou no paga Praia de caro. Belas, Ou vai no daqui. Ou paga caro em outros lugares. Ou paga muito caro. Não, hoje você encontra no Brasil. Isso é uma mudança que você começa a ver nas cafeterias, tá? Não são todas, tá? Tem muita cafeteria aí que nem sabe o que está fazendo. E não vou dizer bem ou mal de nada, é um histórico evolutivo, tá? O café, ele, como todo produto brasileiro, ele teve a sua evolução. E da época antiga, a industrialização dele, por tudo aquilo que a gente falou de negócio, para você lucrar no Brasil, você acaba tendo um trade-off da qualidade, né? Você acaba... O produto brasileiro não é bom e não é bem visto, tá? Para quem mora fora do Brasil... Você sabe que a qualidade do produto, quando você compra, a tua expectativa é muito baixa no Brasil e ele é caro para aquilo que você compra. E ele é caro por conta da taxa do teu sócio majoritário. Que se ele trouxesse o benefício, digamos o seguinte, você cobra tudo aquilo das montadoras lá, 44%, e tem uma logística que ela seja transmodal. Você tem o porto, você tem o rio, você tem ferroviário, você tem rodoviário. Extremamente efetivo. Né? Com custo baixíssimo. Vai dizer que não tem problema pagar 44%. Porque o custo tem que se pagar. Dessa forma, ele começa a ter... Dilui no custo do frete, que é custo variável. Não tem problema nenhum pagar imposto. A questão é onde o dinheiro vai parar. Né? Então, eu não quero entrar em crítica de governo, porque isso não é desse governo. Nós estamos falando de Brasil. Eu tenho 55 anos de idade. Estou vendo isso desde que eu nasci. Tá certo, turma? Então, de novo, a gente tem que olhar a estrutura do país. A gente está falando de internacionalização. Imagina isso na África. E eu não estou falando de África do Sul. Estou falando de África, todo o potencial da África. Por que os países da África não crescem? De novo, a mesma condição que acontece aqui no Brasil. Você, além de não ter uma dimensão, né, como eles têm outros problemas de saúde muito mais fundamentais do que o Brasil, isso eu falo até com certo orgulho. Eu acho que nesse campo o Brasil evoluiu sim, no campo da saúde. Não é um espetáculo, mas evoluiu muito a qualificação, né? Até mesmo o nosso serviço, que a gente chama... O nosso modelo de saúde, ele é exemplo para muitos países para fora. Não, é inacreditável. É muito bom. É claro que se você quer... eu quero um troço um pouco maior. Aí você vai pagar bem mais.
é o mesmo profissional, muitas vezes, que está na rede pública. Tá? É claro que ele está mais feliz porque ele vai receber muito mais e direto no bolso dele. Mas não desqualifica a rede pública, que tem uma qualidade muito boa na questão de saúde. Tem fila, tem problema, tudo tem, tá? E não é só aqui, não. Eu morei na Inglaterra, né? E tive que, infelizmente, ter um acesso mais importante da saúde inglesa para o meu filhote, o mais novinho, que eles nasceram prematuros, e quando eu fui para a Inglaterra, eu fui parado num hospital lá por uma questão respiratória, até de desenvolvimento. E eu tive quase que brigar dentro de uma emergência para o meu filho não morrer dentro da emergência. Tá? Então, eu estou falando de Inglaterra. Inglaterra, inglês, chá, etc. Não tem nada disso. Na hora que você cai no dia a dia, e lá nem tinha um hospital particular para eu pagar, porque nem pode, certo? E não tinha. Então, de novo, a gente olha... acabando, dei muita volta aqui, mas olhando a internacionalização, sem experiência, sem conhecer a cultura, o Brasil é um grande teste. Eu acho que o brasileiro ele tem a capacidade de se reinventar, né? Mas também não pode ficar naquela, porque aqui funciona, vai funcionar fora. Não é assim, tem que conhecer o que está lá fora. Demais. Se tu pudesse resumir assim, cara, em um passo a passo, pensou em internacionalizar a marca, né? O que tu faz a partir de agora? Em um passo a passo bem objetivo. Pois é, bem objetivo, que nem engenheiro, né? Pensou em internacionalizar a marca? A primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte, é um produto ou é um serviço? Porque faz uma grande diferença, né? Você levar um produto para fora é mais fácil do que levar um serviço. Mais fácil. É mais fácil que levar um serviço. Mesmo que tu tenha que adaptar, meu doce aqui é muito doce, meu doce lá vai ter que ser menos doce. É mais fácil que o serviço. É mais fácil porque você tem a resposta mais fácil, né? A gente faz a adaptação. Uma coisa que eu falo na globalização, as pessoas não conhecem, mas isso é verdade. A marca é global, o produto é local. A marca é global, o produto sempre vai ser local. Ninguém consome o mesmo produto no mundo inteiro. Não é assim. Tem poucas marcas que conseguem fazer isso. O McDonald's, que tentou, vai comer McDonald's na Indonésia, não tem nada a ver com o McDonald's daqui. A própria Coca-Cola, que é uma das mais internacionalizadas, vai lá no Oriente Médio. Pega a Coca Diet no Oriente Médio e vê se tem açúcar dentro. É só gás e parece uma água mineral. Né? Você pega marcas importantes internacionais. Sim. Então, lembra que a marca é global, é Coca-Cola. E assim mesmo eles batem cabeça, né? Por exemplo, você falou do teu amigo chinês e falou o nome dele. Os meus colegas asiáticos e chineses, eu fui descobrir quando eu saí de lá que eu chamava eles pelo nome, mas nenhum daqueles era o nome deles. Né? Porque o nome deles é, que nem você falou, Xing, Ling, etc, etc. Mas eles, no passaporte, eles têm direito de botar um nome ocidental. Porque senão eles não sabem, quando você viaja, ninguém consegue pronunciar o seu nome. Olha que incrível, olha o que é uma adaptação cultural. Sim. Eu tive um colega na 4ª série, o colega chegou da China, e aí ele botaram o nome de Lucas Jung. Só que ele não sabia nem falar o próprio nome. Lucas. Ele chegou e a gente perguntou, qual é o teu nome? E tal. Cara, era uma timidez. Tal. Hoje, parceirão, assim, tá mais brasileiro que eu. Mas ele não sabia falar nem o próprio nome. Pra tu ver, né? Mas ele depois aprendeu, lógico. Eu vou usar um último exemplo engraçado, então, de família, cultura na África, porque eu não contei. Essa foi muito engraçada. 4 filhos. Quando eu falo, vocês abrem o olho assim. O cara é maluco. Quem é que tem 4 filhos? Hoje em dia, as cidades estão decrescendo e o cara tá tendo 4 filhos. Não. Tá sustentando a demografia. Exato, vai aumentar a média. E eu tinha tanto orgulho disso, né? Porque realmente eu sempre quis ter família grande, 4 filhos, tal, etc. E aí eu estava na África, eu era o presidente lá da unidade na África, e eu tinha sempre uma brincadeira que não era uma brincadeira, mas eu instituía quase em todos os lugares que eu ia, que uma vez por mês eu sentava com todo o pessoal que era aniversariante daquela unidade e fazia o café da manhã com os caras. Então, independente de onde é que eles estivessem no país, trazia para a matriz, e lá ou num hotel, o café da manhã eu fazia com eles, que na realidade ia das 8 da manhã, vamos dizer, do horário deles lá, 7, seja qual for, até a hora do almoço. E era um café, uma mesa redonda, com todo mundo se apresentando, conversando, porque muitos não se conheciam, em algumas vezes de tão remoto que é. E isso eu fiz no mundo inteiro.
E alguns eu tive que adaptar porque, não, de novo, cultura, né? O produto é local. A marca é global, mas o produto é local. Então, o que aconteceu? Eu, tão orgulhoso, me apresentava, Ricardo, tal, vim do Brasil, tal. O pessoal já sabia, porque, lógico, o presidente da empresa, todo mundo sabe quem é. Aí você está se apresentando, eu baito orgulhoso, eu começar a contar uma história. Tal, 4 filhos, não sei o que lá, tal. Aí passava para o próximo, vinha lá uma secretária, né? 14 filhos. Aí passou um outro assim, 9. Aí todo mundo dava risada. E aí, 16, 15. Falei, meu Deus do céu, que coisa isso aqui. Tinha, inclusive, pela cultura lá, tribal que acontecia no país que eu morava, o índice do HIV era alto, e se morria o provedor, o irmão, o outro assume. Com filho, esposa e tudo. Vem o pacotão, velho. Né? Incrível isso. Olha o tipo de coisa que acontece. Então tinha cara que chutava 30, 32, que era, sei lá, 18 direto e 18 indireto, que vira filho, assume esposa, assume tudo lá no país que eu morava. E era teu colega de trabalho muitas vezes. Era o pessoal da minha equipe ali, pessoal da minha equipe, rapaz. Como é que foca no trabalho tendo tanto Cara, incrível. Olha, a cultura é um troço de... Era tão constrangedor para mim que eu parei de me dizer que eu tinha filho. Falei, não tem o que eu falar aqui, que eu vou falar para vocês. Os caras com né? Um universo inteiro e eu recém com 4 aqui. Daqui a um pouco eu vou ter que ter uns 12 para poder ficar orgulhoso. E com orgulho, eles orgulhosos a respeito disso. Mas é assim, você vê, são fatores culturais que você acaba aprendendo. E nessa vida, você não tem como transferir isso para o seu negócio ou para o seu time se você não conhecer a cultura do país. Tu vai para o Japão com os 4 filhos, tu é rei lá. Pois é, já pensou? Morar num apartamento aí de uns 10 metros quadrados. Bah, que Japão. O Japão tá entrando num declínio até agora, né? Muito... Já tá num declínio, há muito tempo. Não tá mais Não, entrando, já declinou há tempo. Eles estão com um choque de geração forte lá. Muito bastante. idoso, muito envelhecido. E eu tava lendo de curiosidade um vilarejo, uma cidade pequena lá do Japão, que passou 25 anos sem ter um nascimento. Tava lendo uma notícia pouco tempo atrás, 25 anos sem ter um nascimento. Pois é. Vai sumir. Não, a cidade tinha 10 mil, agora tá com 1.600 pessoas, só velhos. Assim. Só não, e é incrível. Eu acho que, agora eu não vou lembrar a fonte, mas ainda um tempo atrás eu vi, eu acho que a maior população acima de... Acho que o Japão tinha mais de 50 mil acima de 100 anos já. 50 mil pessoas acima de 100 anos. Isso já faz um tempo que eu vi. Né? E... O Japão também é a sua característica é muito diferente. Por isso que o pessoal, por exemplo, a gente falou de Porto Alegre, Curitiba, testes, né? de teste. O Japão é o do mundo para inovações. Mundo. Para inovação. Para inovação é o Japão. Tóquio, ponto. Tóquio. Se você tem uma marca global, quer experimentar o teu produto de inovação, se não lançar em Tóquio, esquece. Não, mas não é Califórnia. Vale do Silício. Não, esquece. Tóquio. Mas eu não tenho no Tóquio. Aí você bota onde você quiser. Bota no Paraná, se quiser. Mas, se você tem uma empresa global e quer testar o seu produto, todas as inovações do mundo, né? Vamos dizer, Apple vai lançar, lógico, eu sou americano, vai sair primeiro na Califórnia. Tóquio. Mas Tóquio. Se você vai lançar produto e inovação, tem que ser Tóquio. Porque tem segundo é Seul agora. E tem uma razão cultural, assim, de Tóquio? Maior? Tem uma razão cultural. O japonês, ele adora inovação. E se você quer vender na prateleira dele, que é desse tamanhinho, e você não trocar o teu produto, ele tira da prateleira, que não tem espaço. Então, a guerra pelo espaço, que é a maior guerra no Japão, é por espaço, certo? Em qualquer sentido possível. Em qualquer sentido possível. Então, para você manter a gôndola, para você manter exposição no Japão, a inovação é um troço... Tem que sair. Se não sair, não vai sair mais. Eles tiram o teu produto e botam do próximo. Até dar certo os produtos. E, de novo, é interessante. Isso é uma questão cultural também. Eles não têm problema da falha. Quando eu digo falha, não é falha de qualidade. Não deu certo o produto. A gente botou uma inovação e não é esse. Eles vão para o próximo. Eles têm um ciclo de inovação. Você faz um cycle plan, onde você sabe que você vai lançar tantos produtos para poder botar na prateleira. Não, e tu tem a estatística, né? Eu sei que 70% vão falhar. Não, mais. Eu sei que 85% vão falhar. E que bom. Se um falhou, quer dizer que a gente está mais perto do próximo que vai dar certo. Isso. Tem um mindset muito diferente, que é a aprovação do erro como parte de um processo de aprendizado, assim. Acho que isso
assim, o próprio Lean Cycle deles, né? Assim, o tipo de produção japonesa é uma produção que conseguiu minimizar o erro de produção e aumentar a qualidade, e não é necessariamente somente modificando o processo, é entendendo e mapeando onde é que está o erro e aprendendo com ele. Então, tem muitas mudanças, assim. O Japão é uma cultura bem diferente da nossa, assim, para se visitar. A gente tem muito pouco contato, né? Tu sente que o Brasil, ele consegue ser uma vitrine para algum lugar, assim, que inspira que nem Austrália e que nem Tóquio? Acho que o brasileiro não sabe, mas o Brasil é o celeiro da comida mundial, ponto. Comida aqui. Cara, Quem vai alimentar o mundo é o Brasil. E não vou dizer isso pela dimensão do Brasil. Não é uma questão de dimensão, não. É uma questão de tecnologia. A agricultura do Brasil. O trabalho que a Embrapa faz no Brasil. O Brasil é número 1 em várias culturas. Não é por causa do tamanho, turma, e custo. Porque é claro que o dólar lá em cima e o real lá embaixo ajuda a exportação. Né? E tem que ter subsídio de exportação, ajudar. Não é subsídio, mas você tem que ter incentivo. Subsídio não vale nunca para nada. Mas incentivo sim. E todo mundo trabalha com subsídio no mundo inteiro. Tá? Eu tive no mundo inteiro e todo governo tem subsídio. Não vem com essa aqui, não, é livre capitalismo, nada. Tem subsídio, que descarado. É a agricultura na Europa, né? Descarado. Mas tudo bem, voltando à questão do Brasil, o Brasil vai alimentar e já alimenta e vai continuar alimentando o mundo. O que não pode atrapalhar é a discussão desinformada. Lembra que eu falei sobre decisão bem informada? E vocês são um player importante disso na relação estratégica das empresas de saber onde se posicionar em relação à geografia, cidade, entendimento, etc. As pessoas não pagam por isso porque não sei como. Porque querem sorte, saca? Vamos por sorte. Ali é bom, aquele ponto minha avó comprava paçoquinha ali. Vale isso também. Tem muito ponto que explode assim. Mas você não pode fazer a exceção puxar o modelo, e sim a regra. Lembra a história do pêndulo, né? Sim. A exceção não pode fazer isso. Então, voltando a essa questão da agricultura brasileira, as pessoas não sabem que comem coisas que a maioria vem do Brasil, né? E o Brasil, em tecnologia, por exemplo, se você pegar... O pessoal fala muito dessa questão de uso de defensivos agrícolas. O Brasil... Mais avançado do mundo. É um dos mais avançados na grande maioria das culturas. Se você pegar milho, se você pegar soja, se você pegar de plantação com mínimo de princípio ativo. E o pessoal nem sabe disso. O pessoal fica discutindo, não, vamos comer tudo orgânico aqui. Se você fizer tudo, eu não sou contra orgânico, mas se você não quer alimentar metade da população que já está no planeta, volta para o orgânico. Não tem como, turma. Se você não contar com a tecnologia, se a tecnologia não resolver os seus problemas, você fica discutindo coisas sem informação. Então, voltando, sim, o Brasil é celeiro na agricultura, não somente no produto que produz, mas na tecnologia que usa. Eu estou falando isso com propriedade, trabalhei mais de 25 anos dentro da indústria, né, do agronegócio, e eu não estou falando dessa minha indústria, estou falando do geral, da Embrapa, parceira que faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que Ministério de Agricultura, o governo tem áreas muito boas. Flutua, tem hora que é melhor, tem hora que é pior, mas tem áreas importantes. E realmente o Brasil, e não tem problema nenhum, até para falar a verdade, não é problema, deveria ser orgulho. Sim. Deveria ser orgulho. É bom para ti como empresário também conseguir utilizar os fatores negativos e positivos ao teu favor. Por isso eu perguntei, a gente falou um pouquinho mal, falou um pouquinho bem também. Sempre. E eu ia até perguntar, assim, uma questão mais de finalização, assim, também. Dado tudo isso que a gente comentou, o que é a grande lição, né, que tu enxerga, tanto para as franquias que estão começando, o empresário individual, tanto aqueles que já estão com 100, 150, 200 unidades. Qual é a tua principal visão, assim, que tu acha que é importante que a galera saia daqui falando assim, cara, aprendi isso no podcast com o Ricardo? Eu não sou o mais experiente nessa questão de franquia, mas eu posso olhar um pouco sobre observações e coisas que eu estou adotando no meu negócio. A franquia mudou a normativa, na época do Bolsonaro, ele mudou a normativa, se não me engano, em março de 19, ele mudou a lei de franquias e trouxe muito mais responsabilidade ao franqueador. Eu acho que o pessoal não está sabendo isso, né? Eu não quero entrar na questão legal, judicial e etc., porque não vale a pena. E não é aí que a gente quer ver negócio. Negócio a gente quer ver sem briga, né? Normalmente você precisa de contrato, justiça, depois que vai brigar. Mas não é para brigar. Vamos pensar num cenário que
que você não vai brigar. Essa normativa mudou e trouxe muito mais responsabilidade aos franqueados, aos franqueadores. E essa responsabilidade, eu não acredito que os franqueados estão entendendo essa responsabilidade. O que vocês fazem é responsabilidade do franqueador. Você não pode passar a sua marca e contratar ou fazer uma parceria com um novo empresário e simplesmente dizer, abre teu ponto e boa sorte, está aqui o manual. Ou Se tá você- aqui uns mapas coloridos e te vira, né? Isso. Não dá. Se você não tiver inteligência... É claro que não. É o que mais acontece. E voltando na experiência que você está me falando aqui, do meu negócio. Tem uma diferença na forma como eu estou fazendo, porque eu tenho tempo, paciência, capital, e eu estou aprendendo e eu não vou sair dando um passo mais largo que a minha perna. Então eu tenho esse luxo e nem todo mundo tem esse luxo. E aí muita empresa, no afã de abrir uma perna estratégica e falar, vou abrir franquia e vou estourar a boca de balão, porque o fulano fez, o ciclano fez, sabe aquela história do a grama do vizinho é mais verde? E acaba quebrando a cara. Existe uma sequência importante, primeiro no teu negócio, o teu negócio tem que estar sólido e ter uma estratégia de expansão para você pensar numa franquia. Em pensando em franquia, tem que ser um projeto muito bem feito. Porque o principal nesse caso aqui, quando você vai para uma franquia, você está expondo a sua marca. E a sua marca, quando ela arriscar, não é uma coisa muito fácil de você retornar. Vou usar um exemplo da minha vida profissional. Eu falei aqui de vários exemplos, ou eu sou muito incompetente ou eu aprendi pouco nessa vida. Mas toda empresa que eu trabalhei já não existe mais. Não, é incrível isso, né? As empresas não duram mais quase nada. Então, se você pensar num projeto de vida que você vai entrar no seu negócio, você botar o seu dinheiro e daí de 20 anos a empresa não existe nada, aí você pergunta para o dono que está te dando a marca, quantos anos tem essa marca? Não, eu criei ontem. Isso aqui é um sucesso maravilhoso. Não entendi. Você criou ontem, isso aqui é um sucesso maravilhoso? Uma expansão desordenada está errado. Então tem um monte de fatores. Na franquia tem muita coisa de sucesso. Coisa de sucesso. Eu acho que a normativa melhorou, né? Eu acho que o governo deu um passo importante. E não é um elogio a quem fez, porque isso é corpo técnico, tá? Então eu acho que as pessoas têm que entender a responsabilidade porque virou moda abrir franquia. E nada que é moda é sustentável. Leva muito tempo para desaparecer. E eu não acho isso legal. Então por isso que eu até estou fazendo um tempo um pouco mais tranquilo, devagar. E fica um recado para a turma que está pensando em adquirir uma franquia. Busca coisas que já têm comprovação de um sucesso, seja a marca, a empresa, a história da empresa, o perfil dos profissionais. Não busca só com o fator emocional, financeiro, porque você não está querendo colocar o seu dinheiro para 2, 3 anos. Se é isso, bota no banco, tá? Se você tem dinheiro e quer investir num negócio, pensa mais longo prazo, pensa numa coisa que sustente, que traga um benefício para você. Então essa é a minha dica aí, nesses últimos anos aí que eu estou mexendo com isso. Não, perfeito. E é o grande raiz da franquia, né? Assim, a taxa de franquia é o uso da marca. E se a marca não tem um sucesso por trás, não adianta nada. É modelo de negócio também, né? Às vezes eu não teria ideia do modelo de negócio, eu achei ele que faz muito sentido. Mas a marca e a história trazem esse peso. É a utilização de uma marca sem valor, que eu criei ontem. Por que eu vou te cobrar para usar uma marca que eu criei ontem? Eu criei ano passado e eu tenho quase nada. Então, essa maturação faz com que a gente consiga ganhar valores. valores. Eu acho que falamos lá no começo de cultura e valores, e a marca tem que ser o valor. Para que ela existe? Qual o diferencial? O que ela vai te trazer? Se a marca, não é marca. Não é marca. Olha aí, ó. Vou fazer um corte só dessa tua frase. Olha, dá um belo corte. YouTube Shorts, tá aí pra isso. Pronto. Perfeito. Saí cara. o podcast inteiro, tava guardando pro final. E para falar o seguinte, que isso é um valor intangível. É. Porque se você Exatamente. ficar tentando valorizar uma coisa que não é para ter valor, a marca é um valor intangível. Então, é a fortuna que você tem, o sucesso, você vai exatamente entender pela essa intangibilidade da marca. É isso aí, tá? É bem feito mesmo. Perfeito. É com essa frase que a gente vai deixar aí o gancho pro próximo episódio, Pronto. inclusive, que vai ter mais uma marca de relevância no mercado. Já apareceu com a gente a próxima marca, inclusive, em jornais por aí. Então, fica a dica. Não vamos falar quem é para deixar vocês ainda no gancho.
E aí, o próximo mês, início, a gente vai ter mais um podcast. Esse foi o episódio com o Ricardo Fonseca. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vai ser um sucesso incrível. Já tem, inclusive, a loja Conceito, né? Data para inaugurar, novembro, Praia de Belas. Isso aí, perto da Polícia Federal. Lá vai ter a loja Conceito da Perto. Quinta, que é um café artesanal. É da marca própria, não é cafeteria. É um Perfeito. conceito diferente. Convido vocês para ir lá experimentar. E a gente provou e é muito bom mesmo. E a gente provou. fez na reunião que a gente fez lá na nossa sede, o Ricardo levou pra gente lá. Espetacular. Vale a pena. E eu vou dizer para vocês assim, deveria ter trazido aqui hoje para estar né, degustando um café gostoso, mas olha só, é tanta coisa na cabeça que o cara esquece da própria marca essa hora. Coisa feia, né? Não tem problema. O pessoal agora vai pegar o passaporte e tomar um cafezinho junto. Lá Maravilha. Na Federal. Então, obrigado e nos vemos no próximo episódio do Lugar é Lucro. Valeu!